Revisamos as projeções para as ações de transportes na Bolsa Brasileira. Confira agora aqui no Safra Insights. Bom, gente, estou aqui com o Luiz Peçanha, especialista da Safra Corretora. Luiz, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui nos nossos estúdios, viu? Seja bem-vindo. Isso é um prazer. Vamos lá, vamos começar falando sobre essa revisão, fazer um raio-x aqui do nosso setor de transportes na Bolsa Brasileira. Antes de mais nada, para a gente ter um contexto, já vou chamar na tela aqui para a edição encher a tela para vocês com as recomendações da Safra Corretora referentes aí a esse setor. Temos Localiza com recomendação de compra, o preço-alvo R$ 54,80. Movida, recomendação neutra, R$ 11,30 é o preço-alvo. Vamos, recomendação de compra, R$ 5,80. JSL, recomendação de compra também, com preço-alvo de R$ 9,40. Simpar, recomendação neutra, R$ 6,20 é o preço-alvo. Rumo, recomendação de compra, R$ 19,00. Motiva, também recomendação de compra, R$ 19,40. E Eco Rodovias, por fim, recomendação neutra, R$ 12,20. Luiz, vamos lá então. Localiza é a nossa principal recomendação do setor. Queria saber por quê. Localiza, eu acho que não é só nossa visão aqui, mas acho que do mercado como um todo, ela tem muita credibilidade, reconhecida já pelo histórico de entrega de resultado, crescimento, governança corporativa. Acho que não só isso, né? Todo esse histórico de bons resultados, entrega de crescimento e rentabilidade, a companhia também ela é a maior do país em locação, consequentemente ela tem um poder de barganha grande com os fornecedores, na compra de veículos principalmente, e também tem um custo de capital que é o mais baixo entre os competidores no mercado, que é bastante relevante para um segmento que é intensivo em capital. Dito isso, agora falando talvez um pouco do curto prazo, né? Nos últimos 2 anos a companhia não teve bons resultados, acabou que a ação caiu bastante e ficou meio que de lado nos últimos anos. Só que no último ano em específico, essa performance negativa não foi só da Localiza, mas do setor, que sofreu com o aumento de preço de veículo no pós-pandemia e também, mais recentemente, com o aumento da taxa de juros, que como são empresas que são endividadas, elas têm um custo financeiro muito elevado. O que a gente vê para frente é um cenário que começa a melhorar bastante. Do ponto de vista operacional, a Localiza ela trabalhou bem no último ano com repasse de preço. As tarifas aí de locação aumentaram bastante e ela conseguiu recuperar o nível de rentabilidade pré-pandemia, que é um patamar de 5 a 8% de ROIC spread que eles costumam entregar. Feita essa recuperação no operacional, a gente imagina que esse ano continuam repassando aumento de tarifa para ainda mais elevar essa rentabilidade por ativo, mas ainda a gente tem uma expectativa de redução de taxa de juros esse ano que tende a reduzir a despesa financeira da companhia. Então, com isso, a gente vê um cenário muito positivo para a empresa e é uma empresa de primeira linha, também nesse ambiente mais volátil do mercado, interessante para o investidor que gosta de estar comprado numa empresa de primeira linha. Certo. E Luiz, quando a gente fala das empresas de infraestrutura, qual é a nossa preferência? Só para listar aqui, a gente acompanha hoje 3 empresas no setor, que é a Motiva, que é a antiga CCR, Eco Rodovias e a Rumo. A nossa preferida hoje é a Motiva. A gente enxerga um potencial elevado de valorização para o papel. Além disso, a gente vê a empresa passando por um processo de reestruturação que tende a trazer frutos no futuro próximo. Eles decidiram nos últimos 2 anos focar nos principais negócios da companhia, que são as concessões rodoviárias e mobilidade urbana, e recentemente anunciaram a venda do negócio de aeroportos, que estava indo bem, mas trazia muita volatilidade para os resultados. Com essa venda a gente prevê os resultados serão mais previsíveis daqui para frente. Ela é um segmento mais conservador, tem repasse automático de inflação nas tarifas e oscila de acordo com o PIB. Então, essa previsibilidade é boa para o investidor mais conservador. Além disso, a gente vê alguns triggers positivos para o papel, que são os reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos.
alguns dos contratos eles têm alguns pedidos com poder concedente de reequilíbrio, por exemplo, de perdas sofridas na época do Covid, da pandemia, e tem anunciado, né, com até certa frequência esses reequilíbrios que impactam positivamente a ação. E a gente nem considera isso na nossa avaliação para a companhia. Então a gente vê uma companhia que está melhor estruturalmente, tem a perspectiva de bons resultados e ainda tem eventualmente esses eventos de reequilíbrio nos contratos beneficiando aí o valor da ação. Agora, Luiz, a Rumo deixou de ser uma das nossas principais recomendações. Aí eu te pergunto, o que motivou essa mudança, sendo que quando a gente olha, né, para o elevado potencial de valorização da empresa, ainda é atrativo, tem essa questão importante ainda. O que motivou essa mudança de estratégia? A gente continua gostando bastante da tese de Rumo, principalmente para o longo prazo, né? A Rumo é a principal operadora logística de trens que fazem o transporte de grãos do Mato Grosso para exportação. Então, a gente diz até que é uma derivada do segmento de grãos brasileiro, que tem muito potencial. Porém, para o curto prazo, a gente está um pouco mais conservador em relação aos números, né, aos resultados, porque foram 2 bons anos de resultados, 2023 e 2024. A gente tinha uma perspectiva boa para 2025 que acabou se frustrando, porque a companhia não conseguiu manter o repasse de preços que ela vinha realizando nos anos anteriores. Nos anos anteriores, a companhia se beneficiou por safra recorde e uma limitação de capacidade logística no país. Então, conseguiu fechar contratos com antecedência, com preço mais alto. Com a normalização dos rios, principalmente no Amazonas, e a normalização das exportações de grãos via Arco Norte, os portos do norte do país, ela perdeu um pouquinho desse share de mercado e teve que ceder na questão de preço, né? A gente viu que nos últimos 2 trimestres as tarifas já vieram mais fracas e a tendência é que a tarifa continue mais fraca no ano de 2026. Então a gente não acha que o resultado será ruim como um todo, mas vai ser um resultado mais, talvez frustrante para o investidor que tinha mais otimismo. E além disso, tem outras discussões que estão em pauta hoje que trazem um pouquinho de preocupação para o investidor. Uma delas é a expansão da rodovia, da Operação Norte dela, que é uma expansão para Lucas do Rio Verde. É um projeto de grande investimento, que deve ser terminada a primeira fase desse projeto agora nesse ano, mas a companhia não passa incerteza em relação à continuidade desse projeto para frente. É um projeto que exige bastante capital, o custo de capital está elevado, e essa incerteza ela trouxe bastante preocupação para o investidor, principalmente que busca dividendo no curto prazo. Se eles continuarem com esse investimento para frente, a companhia provavelmente não vai ser apta a pagar bons dividendos no curto prazo. Agora, quando a gente olha também para o potencial de valorização da Vamos, também é elevado, né? Por que ela não figura também entre as nossas principais recomendações? Só para a gente finalizar com um pouquinho mais de cenário para Vamos. A Vamos também a gente tem essa visão mais positiva para longo prazo. Para curto prazo, a gente no último ano a empresa sofreu muito é uma empresa de locação de caminhões e máquinas, e nesse último ano a companhia teve uma queda da taxa de utilização desses ativos pela retomada de contratos, principalmente no segmento agro, que também está sofrendo, prejudicou outras empresas que são expostas ao agro. Uma delas foi a Vamos. Eles retomaram muitos desses ativos e não estão tendo capacidade de vender esses ativos ao mercado. Então estão tomando estratégias como a relocação desses ativos e os ativos continuam para vender. Enquanto isso não acontece, ela opera abaixo do nível de eficiência exigida para esse tipo de negócio. Então, consequentemente, ela desacelerou a taxa de crescimento e tem se preocupado mais em arrumar dentro de casa esse nível de utilização. A gente acha que esse nível de utilização ele evolui gradualmente ao longo do ano e lá para frente volta a ser uma opção aí de investimento.
Acho que esse é o principal motivo da gente não estar recomendando ela com afinco, considerando o potencial de valorização. Perfeito. Tá aí um raio-x completo do setor de transportes na Bolsa Brasileira. Transportes e infraestrutura também falamos aqui. Luiz Peçanha, obrigado pela presença. Volte sempre. Que isso, obrigado a vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.